Fala galera, meu nome é Lucas. Como essa semana não tem capítulo de One Piece, vou testar um quadro aqui, um quadro novo, respondendo as perguntas referente ao capítulo anterior ou capítulo daquela semana. Como na semana passada nós tivemos o capítulo 1076, agora nós vamos ter aqui um vídeo respondendo as principais dúvidas daquele capítulo que vocês deixaram no vídeo. Então, a partir do próximo review do mangá, vocês deixem suas dúvidas relacionadas ao capítulo lá nos comentários que eu vou ler e vou trazer aqui para responder só em um vídeo. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro questionamento é do Kakuto. Ele fala: eu não gostei dessa união entre Luffy e Zoro com Lucci e Kako. Pra mim isso foi incoerente. O Luffy é um Yonkou. Ele não deveria precisar da ajuda do Rob Lucci para vencer o S-Beer. Isso é totalmente incoerente em relação ao nível de poder do personagem. Pra mim o Oda colocou isso só porque achou que ficaria legal, sem se importar com a coerência do roteiro. Cara, minha opinião é que não ficou incoerente, eu não achei. Se você vê o principal motivo da união entre eles, você vai ter uma resposta satisfatória para isso. O primeiro ponto é que não é que o Luffy não consegue lutar contra os Serafins. Como você falou, agora ele é um Yonkou, tem que demonstrar nível de poder Yonkou. E o Luffy no Gear 5 tem esse poder. Só que, primeiro, ele está utilizando muito o seu Gear 5. Então ele não pode ir para o máximo poder dele sempre que ele for lutar contra um inimigo. O segundo ponto é que os Serafins, eles são feitos para serem a raça mais forte dentro do mundo de One Piece. Então não é qualquer ataque que vai funcionar, tem que depreender realmente um esforço maior para conseguir vencê-los. E o terceiro ponto é que eles não libertaram Lucci e Kako porque eles não conseguiriam lutar contra os Serafins. Na verdade, Lucci e Kako, sendo algemados ou estando presos, eles são um peso morto para Luffy e Zoro. Então eles libertaram Rob Lucci e Kako para que eles pudessem se defender. E o Luffy foi muito inteligente em pegar toda a raiva do Rob Lucci e direcioná-la para si. O Rob Lucci agora só vai fazer alguma coisa em relação aos outros Mugiwaras ou aos Vegapunks depois que ele venceu o Luffy. Se ele não vencer o Luffy, ele não vai fazer nada com os outros Mugiwaras ou Vegapunks. Então, o Luffy, só nessa jogada, ele matou 2 coelhos, com uma cajadada só. Ele matou 2 coelhos. Tanto o Rob Lucci e o Kako não são mais um estorvo para que eles possam lutar contra os Serafins, quanto também não vão atacar os outros enquanto não vencer o Yonkou, que no caso é o Luffy. Então faz bastante sentido, não é porque eles são mais fracos que os Serafins ou que não têm força para derrotar os Serafins. Na verdade, é porque eles eram um peso morto. Miqueias Barbosa. Ou o Shanks vai ser mais hypado ainda por derrotar o Kid, ou vai ser o contrário. O Kid vai fazer frente ao Shanks por um tempo. Muita gente acha que o Kid vai ser solado facilmente, inclusive eu, porque o bando do Shanks está completo, inclusive com o Yonkou, e o bando do Kid só vai ter ali o Killer como o principal combatente do seu bando, e o resto é resto. Eles podem dar uma ajuda, mas não vai ser como se tivesse ali todos os comandantes do Shanks do outro lado, porque o Shanks tem todos os seus comandantes ao seu lado e eles vão sair em missão. Mas existe um ponto que nem todo mundo está levando em consideração e o Oda vai levar nessa batalha entre eles e que pode fazer o Kid bater de frente com o Shanks mesmo que ele vá ser derrotado, é o despertar do Kid. O Kid agora tem o seu poder desperto e o seu magnetismo ele não está mais relacionado só a magnetizar metais. O Kid tá nerfado porque não tem metais para que ele possa utilizar. Não. Agora, com seu despertar, ele consegue dar um magnetismo de atração ou repulsão a outras coisas que não necessariamente são metais. Assim como ele fez com a Big Mom em uma porta gigante, fazendo os dois se atraírem. E eu posso até ir além, dizer que o Kid é o predador natural do bando do Shanks, porque eles não têm Akuma no Mi e só lutam utilizando sua força própria e diversas armas, que o Kid pode utilizar contra eles mesmos. Por exemplo, o Shanks é um espadachim. Quando o Kid utilizou seu despertar na Big Mom, que também é um espadachim entre aspas, a espada dela, que é o Napoleão, ficou grudado nela. E ela não conseguiu mais utilizar enquanto o despertar estava ativado. Ele pode fazer isso com o bando do Shanks,
e com seus comandantes que têm outras armas. Ali o Ben Beckman, o Yasop, eles lutam com outras armas e podem ter o seu poder diminuído pelo despertar do Kid. Sem falar que, como eu já citei anteriormente, o despertar do Kid afeta outras pessoas e não só metais. E aí ele pode fazer, sei lá, o Shanks se grudar com o Ben Beckman ou alguma coisa do tipo. Por isso que ele tá confiante. A gente tem que levar em conta que o despertar dele é apelão. E ele vai utilizar assim como o Luffy está utilizando agora em Egghead. A todo momento, quando aparece um inimigo forte, o Luffy está utilizando o seu despertar. Por que o Kid não poder abusar desse poder também? Se o Oda tá colocando lá o Kid e Luffy ali no mesmo patamar como os supernovas mais fortes, aposto que ele vai dar um trabalhozinho pro Kid sim. Cristina Amaral, o Kid nem vai morrer. E já tem um supernova que já morreu, que é o Hawkins. A Cristina fez esse comentário porque eu coloquei que seria o primeiro supernova a morrer em One Piece. Mas eu não tinha lembrado que o Hawkins possivelmente está morto. Não foi confirmado ainda como morto. Só vai ser confirmado quando Oda disser: esse personagem morreu ou está morto. Tiveram vários e vários personagens na obra que a gente jurava que estavam mortos, mas depois apareceram. O próprio Pedro, que morreu lá em Holy Cake, eu não duvido que ele ainda possa aparecer, eu não duvido de nada, a não ser que o Oda realmente confirme. Esse personagem morreu. Então com Hawkins é da mesma forma. A gente pode imaginar que ele morreu, tem todas as possibilidades que sim, mas só podemos levar com certeza depois que o Oda confirmar que ele realmente morreu. Por isso que eu coloquei lá o Kid como o primeiro supernova a morrer. Mas depois eu corrigi e botei o primeiro supernova a morrer pelas mãos de um Yonkou. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. O personagem só morre se o Oda confirmar como morto. Senão, ele ainda pode aparecer. Sir Gree. O problema dele ter a fruta do Das Bones, pra mim, é o fato dele usar uma cópia da Yoru. Tipo, para que você tenha uma fruta do aço que permite você transformar todo o seu corpo em lâminas, se você já tem uma espada boa. A fruta do Bug, ou até mesmo uma Zoan, seria muito melhor. O Sir Gree tá falando aqui sobre a fruta do Mihawk, ou do S-Hawk, que foi revelada ser a Akuma no Mi do Mr. One. Ele falou que não faz muito sentido porque ele tem uma cópia da Yoru. Mas no seu questionamento já tem a resposta. Ele tem uma cópia da Yoru. Não significa que aquela espada que ele tem 1/10 da força ou da resistência ou de todo o poder que a Yoru verdadeira tem. Então ele necessariamente precisa de ter ali um poder a mais para aumentar o seu poder como espadachim, ou as suas técnicas como espadachim, caso a sua espada quebre, sei lá, porque não é uma original. A gente também não sabe se os serafins sabem ou dominaram o Haki, então não tem como ele aumentar a resistência ainda mais da sua espada. Então, de início, eu também não gostei, preferia que fosse uma outra Akuma no Mi, mas até que faz sentido. Sem contar que a resistência do aço do corpo do S-Hawk é aumentado pelas suas características como um ser modificado geneticamente e tecnologicamente. Então, a resistência dele com essa fruta deve e pode ser muito maior, ou pode e deve ser muito maior, do que a resistência do Mr. One com essa mesma fruta. E por isso, esse poder se torna apelão nas suas mãos. Ainda mais se no futuro ele vier a aprender o Haki do armamento. Aí conta a sua pele de Lunariano, a todas as suas características resistentes dos Lunarianos, que ele foi modificado tecnologicamente, aí tem a resistência do aço, e aí pode colocar um Haki por cima. Imagina o quão apelão essa criança não vai ficar com esse poder. Por isso que faz um pouco de sentido. E como você falou, ficaria mais legal com outra fruta como a do Bug, por exemplo. Mas quem sabe não tem um serafim do Bug, e aí vai ter esse poder também. É algo interessante para se pensar. Júnior de Sil. Gosto do Kid, mas pô, ele vai levar uma surra. Nem tem como pensar outra coisa. Levou o pau pro Kaido, pra Big Mom, vai levar pau pro Shanks também. Se ele sim tivesse os poderes fodas sendo bem trabalhado, como por exemplo do Magneto da Marvel, ou se tivesse os hakis como o uso do Luffy, aí sim seria foda a luta. Mas tudo leva a pensar que ele vai perder. Triste. Bom, eu considero o Kid como se fosse um Luffy que não tem ali uma Akuma no Mi apelona que foi revelada se é de um deus, ou que não tem uma descendência absurda, que é a família Monkey. É como se ele tivesse vindo do nada, cresceu sozinho no mundo da pirataria e agora tá se envolvendo ou tá batendo de frente com as maiores forças do mundo da pirataria.
Então, o Kid, por mais que ele apanhe, ele não para, ele continua subindo. E o Kid atual é como se fosse um Luffy, ou como era para ser o Luffy, protagonista da história. Sem ter ali a descendência e sem ter uma Akuma no Mi que agora foi revelada ser a Akuma no Mi de um deus. Então é muito normal a gente ver o Kid apanhando ou sempre apanhando e evoluindo para continuar lutando. Ele apanhou pro bando do Shanks, nem chegou a ver a cara do Shanks, mas agora voltou mais forte para bater de frente com o Shanks mais uma vez. Ou pelo menos ver o Shanks frente a frente e conseguir lutar com ele. Mas isso não significa que ele vá vencer. Só que, se o Luffy tem essa questão de sempre apanhar e voltar, e ninguém reclama, ninguém chama o Luffy de bucha, ele apanhou 4 vezes pro Kaido antes de vencer. E o Kid, ele apanha várias e várias vezes também, é como se fosse ali um Luffy, e ele também sempre tá voltando para lutar contra esses inimigos. Então a gente tem que encarar o Kid dessa forma. Por mais que ele não seja tão hypado quanto o Luffy, ou seus poderes não sejam tão hypados quanto o Luffy. Mas como eu já respondi um comentário nesse vídeo, pode ser que o seu despertar seja uma força que vai fazer frente contra o bando do Shanks inteiro. Porque o Oda tá utilizando o despertar do Luffy diversas vezes, e agora o Kid pode utilizar o dele também contra o bando do Shanks. Nero Nichols, Mihawk não tem a fruta do Bug porque provavelmente tem um Serafim do Bug. Esse comentário é em relação à fruta do S-Hawk ou do Serafim do Mihawk não ter a Akuma no Mi do Bug. E quando eu falei que queria que ele tivesse a Akuma no Mi do Bug, eu realmente não pensei ou não lembrei que poderia realmente ter um Serafim do Bug, porque só tá aparecendo serafins cópias dos Chichibukais, e o Bug foi um dos Chichibukais. O Bug foi para Impel Down, e os poderes que foram copiados, em sua essência, ou vieram dos Chichibukais, ou de presas em Impel Down, como é a Akuma no Mi ali do Serafim do Jinbe, e agora a Akuma no Mi do Serafim do Mihawk. Então, muito provavelmente, pode ter sim um Serafim do Bug, tanto por ser um ex-Chichibukai, quanto por ter sido preso em Impel Down. Ele pode aparecer e fazer frente ao Zoro, que, mesmo que tenha haki do armamento em suas espadas agora, e possa ferir o corpo real do Bug, por exemplo, ou então do Serafim do Bug, ainda existe uma prerrogativa que pode dizer que, mesmo sendo cortado com haki do armamento, o Bug tome aquele dano, mas ele não morra. Porque depois que o golpe passar, depois que cortar, vai dar o dano, mas aí o poder volta a ser ativado mais uma vez, e aí ele junta aquela parte que foi cortada. E aí é como se o Bug não tivesse sido cortado, mas ele recebeu o dano daquele corte. Ele sentiu o dano daquele corte. E isso é só uma possibilidade, não que vá realmente acontecer, mas é algo para se pensar. Então eu respondi aqui algumas dúvidas, questionamentos que vocês colocaram embaixo dos comentários do vídeo de review do capítulo. Vou continuar fazendo isso se vocês gostarem. Então sempre que tiver review, você assiste o review e no final deixa sua pergunta ou sua dúvida em relação ao capítulo que eu venho responder. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!